Vem afobado assim não, vem afobado assim não. Vem tranquilo, vem tranquilo. E, bom, estamos começando aí mais um, né? Refutando o Brasil Paralelo. EP3 já, né? Estamos continuando aí na luta para acabar com o fascismo. Isso aí envolve uma parte aí, acabar com esse tipo de produtora intelectual, né? Porque lembrando que quem elegeu o Collor foi a Veja, né? Então vamos lá. O que é distributismo, não ao socialismo e não ao capitalismo? Esse artigo aqui eu tô pegando por causa daquele primeiro vídeo que eu gravei do Refutando Brasil Paralelo sobre o Karl Marx, para vocês verem a diferença que eles tratam essa ideologia, que promete ser uma terceira via do socialismo para o capitalismo e tal, pro jeito que eles tratam a ideologia do Karl Marx. Eles tratam o Karl Marx como sendo um maluco que criou uma ideologia falha, que teve vários erros e tal. E aqui eles falam realmente o que é e tal, ou o que eles acham que é, falam sobre os criadores e tal. E vamos ver aqui, né? E mostrar um pouco também do idealismo, né? Que essa ideologia aqui é um exemplo de idealismo, né? Distributismo. Não recomendo pesquisarem sobre. Um cão que traz na boca uma tocha e irradia luz por onde passa correndo. Essa imagem foi escolhida para representar o que é o distributismo, uma teoria que se apresenta como uma alternativa para resolver os problemas deixados tanto pelo capitalismo quanto pelo socialismo. E lembrando que aqui nesse texto eles deixam bem claro que a ideologia que é dentre essas três, distributismo, capitalismo e socialismo, eles deixam bem claro que o socialismo é a que pior resolve os problemas sociais, né? Os problemas da sociedade, seja lá o que isso seja, né? No distributismo, a propriedade privada, a liberdade e a geração de riqueza unem-se naturalmente à vida das famílias. Vamos lá. O que é distributismo? O distribucionismo ou distributivismo é uma teoria social e econômica que surgiu na Inglaterra, desenvolvida por Hilary Belloc e por Gilbert Chesterton, a partir da doutrina social da Igreja Católica ainda, né, para mostrar o tanto que essa ideologia é incoerente, né, uma ideologia que tenta ser séria, se apoiando em teologias aí. A proposta distributiva pretende ser uma terceira via, uma alternativa ao capitalismo e ao socialismo, uma vez que esses dois formatos não conseguem resolver os problemas sociais vividos pelo trabalhador. Fala isso para a União Soviética, a China, Cuba. A China, que era o país mais pobre do mundo antes do socialismo e que agora é um país que está expandindo suas fronteiras, conseguindo dar melhor qualidade de vida para a população, né? E sem colonizar ninguém ainda, que fique claro isso, né? Por exemplo, a União Soviética. A União Soviética era um país pobre, agrário, que tinha ainda muita pobreza, né? E daí você tinha a Inglaterra, né? Que era um país que colonizou um monte de país, não tinha um passado obscuro igual era a Rússia. E daí você vai ver na Segunda Guerra Mundial, quem fez a maior parte das coisas lá foram quem fez a maior parte dos armamentos, dos armamentos próprios, né, para o próprio exército. Quem deu mais exércitos, quem teve maior número de mortes foi a União Soviética, né, que era um país que vinha de um passado muito mais obscuro do que a Inglaterra, né, e os Estados Unidos, inclusive, né. A proposta distributiva pretende ser... não, isso aqui já foi. Respeitando a lei natural, a teoria do distributismo considera-se a propriedade privada como principal garantia de liberdade política
e de sustento do homem. Atualmente, este tema não recebe muita importância e raramente é mencionado em grandes trabalhos econômicos. Até porque essa ideologia não é muito grande, né? Não tem tantos adeptos e tal, não é uma coisa, nossa, que incrível, o gênio incompreendido, não, né? Poucos estudiosos conhecem o distributismo, mesmo assim, em alguns âmbitos das universidades americanas figuram ainda algumas reflexões distributivistas. Quando surge o distributismo? Os fundamentos do distributismo aparecem com evidências na encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão, onde ele articulou teorias sociais e econômicas em resumo. O Papa apontou os caminhos que deviam ser seguidos nas transições econômicas, nas relações de trabalho, no pagamento de salário, na vivência da solidariedade e na difusão da propriedade. Não vou falar nada sobre isso aqui, né? Vamos continuar. Esse conjunto de princípios morais elencados a serem vividos foi posteriormente compendiado como doutrina social da Igreja. O distributismo é a forma prática de ampliação desses valores no mundo político. O problema do trabalhador. Antes da Revolução Industrial, o mundo dependia da produção agrícola para se desenvolver. A produção vivia em função do campo. Mas a industrialização trouxe o problema da jornada de trabalho, juntamente com uma nova dinâmica de mercado, o que trouxe problemas sociais. Um trabalhador se viu sujeito de condições precárias a uma desumana jornada de trabalho e salários injustos. E qual é a solução para isso? Propriedade privada, sem Estado, porque todo mundo sabe, né, que quando uma empresa estatal está falindo, a solução é privatizar ela, né? Não, não é isso. Mentiram para gente. Mas tudo bem. Ao mesmo tempo, a expectativa de vida do trabalhador havia aumentado. Aumentado para quem, né? De criança trabalhando na Revolução Industrial, da onde eles estão tirando isso, né? Fonte IPTC. Já que não era mais necessário depender do campo, que poderia não dar o fruto conforme as reviravoltas da natureza. A Rerum Novarum foi publicada para combater duas ideologias. O libertarianismo, que não resolvia os problemas sociais vividos pelo trabalhador na época, correto, e o social. É aí que vem aquela parte que eu falei que dentre as três ideologias aí, distributismo, capitalismo e socialismo, eles deixam claro que o socialismo é a que menos dá certo, ó. Vamos ver. Ao mesmo tempo, não é. A Rerum Novarum foi publicada para combater duas ideologias. O libertarianismo, que não resolvia os problemas sociais vividos pelo trabalhador da época, e o socialismo, que tentava resolver esses problemas, mas piorava a situação. Fonte IPTC, né? É isso, é essa análise que eles fizeram, material da sociedade, fonte IPTC, né? Realmente é isso, né? Foi por isso que Belloc e Chesterton buscaram descrever a melhor forma de aplicar na realidade os princípios morais contidos na Carta do Papa. Oh, meu Deus! Hilaire, eu não sei como é que fala o nome desse cara, Hilaire, Belloc e Gilbert Chesterton. Hilary Belloc foi um historiador francês que viveu na Inglaterra e se consagrou como grande escritor britânico. Ele foi o primeiro a sintetizar o pensamento sobre o distributismo em seu livro The Servile State, em 1913. Será que isso é uma referência ao Lula? 1913? Entretanto, o principal propagador dessas ideias foi o escritor inglês Gilbert Keith Chesterton.
Ele foi um dos que mais escreveu ensaios acadêmicos defendendo o distributismo em oposição à plutocracia, os grandes capitalistas e os meios de comunicação de massa. Juntos nos anos de 1907 e 1908, Belloc e Chesterton debateram com Bernard Shaw e H. G. Well na revista New Page. Pela primeira vez, as ideias do distributismo foram expostas ao público. Aí tem uma diferença, né? Porque vocês viram que no vídeo no texto que eles fizeram sobre o Karl Marx, eles ficam toda hora falando que, falando sobre a biografia do Karl Marx, que, o Karl Marx, ele, tipo, primeiro que eles não falaram que o Karl Marx foi expulso de um monte de lugar e tal, né? E aqui eles não estão falando da biografia, o que já mostra muito sobre o que esses caras estão querendo dizer aí, porque se no do Karl Marx eles mostraram uma biografia totalmente defasada, né, com as informações todas erradas ali, por que nesse eles não fizeram isso, né? Isso mostra aí muito da ideologia deles, né, que não é uma coisa assim neutra, né? Eu acho que ninguém acha que a Brasil Paralelo é neutra, mas se você acha, eu espero que a gente te convença do contrário nesse vídeo. Em 1917, em Nova York, lançou-se o livro Utopia for Users and Author Essays, contendo 9 artigos e 17 ensaios sobre o distributismo, escritos por Chesterton. Outros autores que aderiram à proposta distributiva foram Arthur Pente, Cecil Chesterton, W.T. Chesterton e Vincent McNabb. Só nome de... Queria falar nada, né? Mas só nome de burguês, né? Você vê... Olha esse nome. Vincent McNabb. Pelo amor de Deus, né? Vai falar que isso não é um nome de um industrial, um cara de um latifundiário. Vincent McNabb. W.T. Chesterton. Isso tem nome de cuzão aqui. Você olha o nome dessa pessoa, Cecil Chesterton. Você fala, esse cara é um vagabundo. Em Brasil, o distributismo foi defendido por Gustavo Corsão e Alceu Amoroso Lima. Atualmente é difundido pela Sociedade Chesterton Brasil, que é um site isso aqui, inclusive, e eles têm um canal no YouTube com 600 inscritos apenas, né? Especialmente o Corsão é muito conhecido por sua obra Três Alqueires e uma Vaca, em 1961. Nela, ele deserda sobre o que é distributismo e suas críticas ao capitalismo e ao marxismo. Em 1930, nos Estados Unidos, o distributismo foi tratado em inúmeros artigos no The American Review, publicado e editado por Seward Collins, outro nome de burguês. Tá, isso aqui não é tanto, mas aqueles lá, meu Deus do céu. Terra, trabalho e capital. No distributismo, o conceito de terra abrange o meio que será transformado pela ação do homem, incluindo as ferramentas e os maquinários a serem empregados. Trabalho é a energia humana, mental ou física, empregada na produção da riqueza. Como a geração de riqueza é um processo que demanda tempo, é prudente reservar parte do que foi produzido para atender às necessidades futuras. Parte do lucro da produção pode também ser reservado para novos investimentos. Vale ressaltar também que o distributismo herda os princípios econômicos escolásticos, visando não apenas gastar de forma utilitarista o que se produz ou o que se receba. Pensa-se na destinação final dos bens, levando-se em consideração a família e o bem comum. E dá para ver, né, que o motivo pelo qual eles não trouxeram nesse artigo os mesmos
é, os mesmos espantalhos que eles trouxeram do marxismo. Primeiro que essa ideologia distributismo aparenta ser de direita, né, e provavelmente é, por isso que eles trouxeram aqui, né, sem usar, claro, esses espantalhos todos, né, como vocês viram no do socialismo, né, e é isso. Vale ressaltar também que o a riqueza é toda a matéria inteligentemente transformada para atender às necessidades humanas. A reserva de riquezas para te utilizar em novos investimentos recebe o nome de capital. Belloc defendeu que a transformação inteligente, específica e necessária do meio, fruto da criatividade do homem, é produção de riqueza. A importância do meio de produção no distributismo. Oh, meu Deus! A matéria-prima encontrada na natureza precisa ser transformada para ser utilizada de melhor forma e por mais pessoas. Neste caso, os meios de produção são a própria terra e os equipamentos e ferramentas necessárias para trabalhar e transformar materiais brutos em bens de serviço. Quando o homem não possui o meio de produção a si mesmo, ele passa a depender da permissão de alguém para conseguir gerar riqueza, já que ele não faz isso por si mesmo. Essa afirmação aqui tá certa, só poderia mudar algumas coisinhas ali, mas esse parágrafo é o único que está correto. Em outras palavras, se uma pessoa não tem terra nem capital para investir, terá de trabalhar para quem tem. Assim, o proletário é o indivíduo que ofereceu seu trabalho em troca de parte dos lucros dos outros. Não é parte dos lucros dos outros, né? O proletário lucra, o proletário que faz todo o lucro, mas esse lucro é, mandado todo para os burgueses, né? Não é o trabalhador, não é o burguês que gera lucro, entendeu? Considerando a teoria distributivista, a crítica feita por seus defensores não é direcionada à venda da força de trabalho, mas sim ao fato de que os meios de produção ficam muitas vezes limitados a um pequeno número de cidadãos. No, no sistema capitalista, os meios de produção estão concentrados nas mãos de poucos, também assim como burgueses, né, esse poucos. No sistema socialista, os meios de produção estão concentrados nas mãos do Estado. Não só nas mãos do Estado, né? Por exemplo, na União Soviética você tinha dois tipos de propriedade. Propriedade estatal, sim, realmente tinha propriedade estatal, e propriedades coletivas, né? Que eram juntas de trabalhadores e eles trabalhavam lá em cooperativas e tal, né? Nenhum caso resolve o problema real. Primeiro, qual é o problema real? E segundo, qual é a fonte que diz que nenhum conseguiu resolver o problema real? Eu tenho certeza que é o IPTC. Esse aqui eu vou fazer um vídeo também. Desculpa porque não é possível que o socialismo dê certo. Esse artigo aqui. Lixo! Essa merda que eles fizeram aqui. Capitalismo ou socialite? Daniel Sada Castano expende o distributismo como uma terceira via, porque ele se opõe ao capitalismo e ao socialismo, ambos sistemas concentradores de propriedades nas mãos de poucos, o Estado. Não, na verdade, não é propriedade na mão de poucos, não é isso. Propriedade, todo mundo tem uma propriedade, só que a diferença é que não é necessariamente uma propriedade privada ou uma propriedade estatal, entendeu? Por exemplo, você tem, por exemplo, um objeto aí na sua casa e esse objeto não é uma propriedade privada, uma propriedade estatal, é uma propriedade pessoal sua, mas por que que ela é uma propriedade pessoal sua? Primeiro, porque só você vai utilizar dos bens que ela gera. E segundo, porque a única coisa que faz você ter a posse dela é o seu próprio. É você mesmo, suas próprias mãos, entendeu? Porque o Estado não vai garantir que você tenha essa propriedade,
nem a coletividade, porque só quem usa aquele objeto, quem trabalha naquele objeto e tal, é só você, né? O distributismo rejeita o capitalismo e o socialismo, pois reconhece que, na política, na prática, ambos os sistemas limitam a propriedade privada. Limitam não, né? No caso do socialismo, acaba a propriedade privada, né? É o fim. No caso capitalista ou proletarianista, o foco é a maximização do retorno dos investimentos, cujo custo, com muita frequência, é o abuso do trabalhador e o sacrifício do bem comum, como visto na Revolução Industrial. No caso socialista, o problema é pior. Ó, totalmente neutro e apartidário aqui, né? Os socialistas buscam a eliminação da propriedade privada para centralizada nas mãos de um governo impessoal e centralizado. Não faço a menor ideia do que significa impessoal. O governo é de. O governo, sei lá. Ao se estudar o que é distributismo, fica claro que há uma certa concordância com os socialistas na crítica ao libertarianismo, mas, mas uma total discordância na forma de resolver o problema. Chesterton não admirava os liberais ingleses que demonstravam admiração pelo Estado protecionista e interventor. Em seus escritos, apontava para a perda de liberdade gerada pela segurança que o Estado garantia. Ó, deixa eu ver um negócio aqui. Vamos ver, princípios do distributismo aqui. O distributismo é uma forma prática de defender a empresa familiar e local, promovendo a descentralização da propriedade privada e dos meios de produção. Sustenta também de, um princípio da subsidiariedade e da liberdade para garantir a mais autonomia às pessoas. O professor Guilherme Freire já gravou um vídeo sobre o distributismo, vale a pena conferir. Provavelmente não vale a pena, né? Vamos lá. Propriedade privada. A propriedade privada é o salário do homem transformado em bem. Alguém trabalhou, poupou e comprou algo para chamar de seu. No caso da burguesia, não é isso, né? Ele provavelmente herdou essas terras ou fez alguma coisa para expandir elas, né? Mas nunca um burguês vai comprar uma terra, começar do zero. Isso aí é puro idealismo. No socialismo, quando uma propriedade privada é roubada, isso é o mesmo que roubar o salário do trabalhador. Não, não tem nada a ver isso aí, mas dane-se, né? Pra que tentar convencer a Brasil Paralelo do contrário, né? No distributismo, o ideal é que a propriedade seja ao máximo descentralizada, para que cada indivíduo assuma a responsabilidade de trabalhar e gerar riqueza. Tendo sua propriedade, seja uma porção de terra ou ferramentas, uma família pode ser livre para conduzir a vida sem depender necessariamente do emprego gerado por terceiros. E isso no socialismo, né? Quando mais pessoas tiverem propriedades, menos serão dependentes. Segundo o distributismo, a propriedade precisa ser descentralizada nas mãos de poucos capitalistas, para que mais pessoas possam se desenvolver, gerando o próprio sustento e a própria riqueza. Entretanto, isso não é uma defesa do socialismo, pelo contrário, não há uma defesa na ausência de propriedade privada ou da descentralização da propriedade nas mãos do Estado, mas sim na difusão para o maior número possível de pessoas. Como eu falei, todo mundo tem propriedade, a diferença é o tipo dessa propriedade. No comunismo, ou você vai ter a propriedade coletiva, ou você vai ter uma propriedade individual, né? Propriedade individual é diferente de posse, né? Porque a propriedade individual ela pode ser um objeto, ela pode ser uma lojinha que você tem. Isso aqui, a propriedade individual, ela é de preferência meios de geração de riqueza, tipo lojinhas, barraca na feira, entendeu? Essas coisas aí. Que todo mundo tem o direito de ter no socialismo.
Entretanto, isso não. Ah, não, isso já foi, né? Vamos lá. Propriedade é a garantia de liberdade em relação à volatilidade financeira. Na perspectiva de um proletário, a terra é superior ao valor do mercado, porque é indispensável para a estabilidade da família. Por ser uma necessidade, a liberdade e a sobrevivência, entende-se que o homem tem o direito natural de se apropriar dos frutos da terra e de possuí-la permanentemente. Princípio da subsidiariedade, né, meu? Faz parte da essência do distributismo buscar a descentralização das coisas. As funções organizacionais que existem na sociedade, no trabalho e no governo. Seria bem, seria mais bem exaustante, seguindo a hierarquia da competência. Antes de qualquer coisa, se alguém resolver seu próprio problema, que ele resolva. Se não pode, que sua família resolva. Depois passa-se para a comunidade local e ascende-se para o governo em última instância possível. Isso aqui está errado, porque quem tem comprovadamente a maior capacidade de resolver problemas é o Estado, porque o Estado é um aparato que tem todos os mecanismos ali, bombeiro, tem tudo nas mãos dele, né? Então ele tem a maior competência de resolver. Isso depende do problema também, né? Se for tipo, perdi minha chave, você vai chamar o Estado para resolver, né? Não é ideal que o Estado, o maior nível de competência, tenha que se envolver nos menores níveis de competência da vida de uma pessoa e das comunidades. O que se espera conseguir com a subsidiariedade é diminuir o número de interferências do Estado nas pequenas instâncias, para que ela não se torne excessivo e forma de um. Resumindo, esse negócio de subsidiariedade que eles estão falando é basicamente para diminuir o poder do Estado e, colocando em poucas palavras, seria se vira aí, o Estado não tem que mexer com isso aí. Você resolve, se não der, pega a sua família ali, pede uma ajuda para os primos ali, mas o Estado não vai fazer nada por você. O problema é seu. Vamos lá para o próximo aqui. Salário e justiça. Não é incomum que filósofos, juristas e economistas considerem a justiça um elemento integrante nas relações econômicas de mercado. Seja lá o que seja justiça, né? Isso vai variar para a pessoa que você está falando, para a época que você está falando, para o país que você está falando, né? Tudo varia. Aristóteles já sinalizava essa relação. Afinal, as trocas devem ser justas para serem efetivadas. Essa concepção mudou no Iluminismo, quando se começou a pensar que, para haver justiça, o planejamento deveria ser centralizado pelo Estado. A consequência, a consequência foi que o ser humano se tornou um elemento secundário ao se pensar na economia. Como o ser humano depende dos bens materiais para sobreviver, é necessário que se considere as virtudes da justiça nas políticas sociais. Para, para resolver o problema dos salários injustos, de acordo com o distributismo, o ideal é que o trabalhador receba o suficiente para se desenvolver, a ponto de ter seus próprios meios de comunicação, meios de produção, e deixar de ser um proletário, o que é uma coisa impossível, né? Porque no capitalismo, né? Vou dar um exemplo dos três. No capitalismo, você não tem como tornar um burguês, porque a maior parte dos burgueses viraram burgueses por causa de herança, alguma empresa que o pai e a mãe já tinha, né? Aí, aí no socialismo, você não tem como se tornar um burguês, porque a burguesia a burguesia é reprimida pelo Estado se você tornar um burguês. O que é impossível, né? Economicamente falando, é impossível no socialismo. Você vai ser expulso do país, vai ser preso, alguma coisa assim. E, né, quem que no socialismo ia querer se tornar um burguês, né? Porque
Lembrando que socialismo seria um Estado proletário, né? Um Estado que vai reprimir a burguesia em nome de uma classe que é a classe dos trabalhadores, né? E outra, no capitalismo, vou dar um exemplo do capitalismo. Quem produz riqueza de verdade, quem produz comida, tudo, quem faz tudo, constrói casa, faz tudo, é a, é a é a galera dos proletariados, né? Então, como que todo mundo vai virar burguês se o burguês não produz nada? Então, não vai existir comida no mundo, né? Com o distributismo, 100% da população vai morrer de fome, porque não vai existir comida. Com 40 anos, a população não vai saber o que é comida, porque ninguém vai saber o que é realmente isso e não sabendo o que é, não dá para saber como se produz, e é isso. A realidade, porém, é que o salário injusto prende o proletário nessas condições. Não vou nem ler esse aqui. Geração de riqueza. O capitalismo é mais eficiente na geração de riqueza do que o socialismo, conforme demonstram a história mundial. Novamente, né, neutro, isento, apartidário, né, escola sem partido aqui. O mundo prosperou e hoje há menos pobres e melhores condições de vida. No Brasil, que não é, nos anos aí 2000, anos 90, a condição de vida não, mas os direitos trabalhistas eram muito melhores, né? Até porque teve aquela reforma trabalhista do Temer, né? Eu ia falar reforma trabalhista do Trump, né? Nada a ver. O mundo prosperou, hoje há menos pobres e há melhores condições de vida do que em qualquer momento na história. Depende do lugar que você está falando, né? Também. Apesar disso, a eficiência capitalista não funciona bem sem sem constantes intervenções governamentais. A consequência é que muitas empresas se vinculam a políticos e vice-versa. Também conhecido como lobby, né? Lobby que é uma coisa que queria falar nada, né? Mas tem uma produtora audiovisual chamada Brasil Paralelo, que eles fazem, né, bastante lobby aí, lobbies governamentais, né? Mas o vídeo não é sobre isso, né? Segundo os distributivistas, a propriedade privada é a única genuína geradora de riquezas, o que está errado. Só isso, está errado mesmo. Nela é que as famílias se desenvolvem, buscam sustento e geram sustento para os outros, além de encontrar desenvolvimento pessoal e espiritual para o trabalhador. A partir dessas condições, eles defendem que com mais propriedades distributivistas haverá mais eficiência e evitar-se-ão aglomerados governamentais e cooperativos. Corporativos, no caso. Que tipo de problemas o distributismo poderia resolver? Vamos lá. De acordo com os distributivistas, o mundo vive os problemas econômicos por causa de salários estagnados, usura, lucro exagerado do indivíduo, especulação, derivativos, desperdícios e dívidas. Em muitos casos, os pequenos negócios não são valorizados e os países ficam divididos entre grandes corporações, sem contar com governos, mas complacentes às economias estrangeiras do que nacionais. Nossa, tem um monte de palavras complicadas nesse texto. Nesse vídeo eu vou parecer um retardado lendo o texto. Só queria avisar isso porque tem um monte de palavra longa, palavra complicada, entendeu? Então já aviso que esse vídeo eu vou parecer um retardado lendo. Esse é o aviso. Em muitos casos, os pequenos negócios não são valorizados e os países ficam divididos entre. Nossa, isso aqui eu já li, pelo amor de Deus. Tomar uma água. Os
O distributismo busca ser uma alternativa para que as famílias consigam se sustentar e gerar a própria riqueza, evitando os problemas mencionados. Para seguir essa autonomia, os distributivistas buscam fortalecimento da economia local a fim de reparar possíveis danos causados pelas grandes empresas, o sistema de cooperativas que dividem os lucros, o apoio aos negócios familiares, a promoção empresarial nas propriedades dos trabalhadores, os empréstimos e microcréditos, o apoio à agricultura comunitária e associações que visam programas de produção, as iniciativas políticas que favorecem tributações diferenciadas, a assistência jurídica aos negócios caseiros, a revisão da prática dos setores contábil e bancário. Bom, eu acho que com isso a gente já consegue, eu já consigo provar meu ponto, né? E é isso, então. Eu vou deixar o texto na descrição, porque como eu não terminei de ler, eu vou deixar na descrição. Mas eu acho que só com o que eu já li eu já consigo provar o que eu tô tentando provar. Então é isso. Adeus e viva a Revolução Cubana.